Graças a Deus que nos dá a oportunidade de estarmos mais uma vez aqui para conversarmos a respeito da maravilha da história de Jesus. Na verdade, estamos respondendo perguntas feitas sobre a vida, ministério, morte e ressurreição de Jesus Cristo. Nós vamos para a nona pergunta. A nona pergunta é o seguinte: quem era a família de Jesus? Que maravilha, né? Falar da família de Jesus. Nós, na primeira pergunta, nós falamos um pouco sobre a vivência de Jesus com Maria, né? E também da luta de José para que José pudesse proteger Jesus do rei Herodes. Mas agora nós vamos tratar sobre alguns aspectos acerca da família de Jesus. Nós vamos ler alguns textos que enriquecem a nossa vida, né? Nós vamos ler aqui Marcos capítulo 6, diz assim: saiu dali Jesus e foi para a sua terra, e os seus discípulos o seguiam. Ora, chegando o sábado, começou a ensinar na sinagoga, e muitos, ao ouvi-lo, se maravilhavam, dizendo: de onde lhe vêm estas coisas? E que sabedoria é esta que lhe é dada? E como se fazem tais milagres das suas mãos? Não é este o carpinteiro, filho de Maria, irmão de Tiago, de José, de Judas e de Simão? E não estão aqui entre nós as suas irmãs? E se escandalizavam nele. Então Jesus lhe dizia: um profeta não fica sem honra, senão na sua terra, entre os seus parentes, na sua própria casa. E não podia fazer ali nenhum milagre, a não ser curar alguns poucos enfermos, impondo as mãos. E admirou-se da incredulidade deles, e seguia, percorria as aldeias circunvizinhas, ensinando a palavra de Deus. Também no capítulo 3 de Lucas diz assim: ora, Jesus, ao começar o seu ministério, tinha cerca de 30 anos, sendo como se cuidava, filho de José, filho de Eli, né? Ele era considerado filho de José o carpinteiro, porque para as pessoas Jesus tinha nascido filho de José e de Maria. Aqui eu não vou me meter numa história que tentam colocar que esses não eram filhos, e sim primos. Eu não vou, porque o nosso propósito aqui não é criar confusão e nem tampouco falar daquilo que não existe. Nós estamos lendo a palavra de Deus. Nós estamos citando as Escrituras para que você vá lá e você realmente ache essa Escritura. Tanto aqui nós lemos acima sobre Marcos capítulo 6, como também como lemos em Lucas capítulo 3. E agora João capítulo 7 diz assim: disseram-lhe então seus irmãos: retira-te daqui e vai para a Judeia, para que também os teus discípulos vejam as obras que fazes. Porque ninguém faz coisas alguma em oculto, quando procura ser conhecido. Já que fazes estas coisas, manifesta-te ao mundo, pois nem seus irmãos criam nele. Aqui mais uma vez a palavra irmãos. E se você for tanto para o grego como para o hebraico, não tem como confundir primos com irmãos. Não existe confusão na tradução.
mas nós não estamos aqui para falar. Vamos falar sobre a família de Jesus. Primeiro, nós já conhecemos a história do seu nascimento. Jesus nasceu através da ação do Espírito Santo sobre a vida de Maria, que criou-se aquela confusão depois por causa que José queria deixá-la secretamente. O anjo aparece a José através de sonho. Nós já argumentamos essas duas coisas, diferença que enquanto para Maria o anjo vai pessoalmente, para José vai através de sonho, mostrando que Maria tinha maior comunhão com Deus do que José. Então tanto Maria como José eram os pais de Jesus, né? Pai e mãe de Jesus. Acontece que foi crescer a família logo depois que Jesus nasceu, que Maria deixou o seu resguardo, é natural que ela vivesse com seu marido, ou a obrigação de toda mulher. Até porque a mulher, naquela época, ela era submissa ao seu marido. Como é que ela não teria que obedecer a José? Ela seria transgressora. Ela seria desobediente da lei. E ela não poderia transgredir a lei, né? José já havia crido no anjo, mas após o nascimento de Jesus, Maria volta a ser a sua esposa, com a qual ele poderia conviver naturalmente, sem problema algum, né? Por quê? Porque ela era sua esposa. E sendo sua esposa, ele poderia ter convívio. Então, está aqui os filhos de Maria e José, que são o que a gente já leu aqui acima, né? Que são Tiago, José, Judas, Simão e as irmãs, que a gente não sabe quantas irmãs Jesus teve. Aí vem aqui a questão que é muito importante. A Bíblia diz que Maria guardava no coração todas as coisas a respeito de Jesus. Maria acompanhava Jesus, né? Porém, Jesus cresce e assume seu ministério aos 30 anos. Seu pai já havia morrido, no caso José, seu pai adotivo, já havia morrido. Ele cuidou dos seus irmãos, por isso que ele é chamado de carpinteiro, porque ele assumiu o ofício de seu pai e manteve o sustento da família. Mas agora ele se torna de maior e ele vai cumprir o projeto para o qual ele veio. Ele não veio para sustentar irmãos, né? Ele não veio para cuidar de sua família material. Ele veio para formar uma grande família, uma eterna família, uma gloriosa família, a sua igreja. E Jesus passa oficialmente a pregar sua palavra. E milagres acontecem, mas cria-se uma pequena discussão, tanto na família de Jesus com seus irmãos, como também cria-se uma discussão entre os parentes de Jesus. Aqui nos textos que nós lemos, mostra que os seus parentes, eles não tinham por Jesus a grande veneração e adoração como Cristo. Eles não criam. Seus próprios irmãos tinham dificuldade de crer em Jesus como Messias. O convívio deles era difícil, por quê? Porque para eles queriam ser sustentados por Jesus o resto da vida. Era assim que era a tradição. O filho mais velho assumiu o governo da casa. Mas caso ele tivesse que sair, os outros irmãos assumiriam e cumpririam o que deveriam fazer, era cuidar da família, né? É por isso que lá na cruz Jesus vai dizer a João, eis aí a tua mãe, para que João a recebesse em casa e cuidasse dela, ficasse cuidando dela como sua mãe, tratasse ela e não deixasse faltar nada, né? Porque enquanto ela estava seguindo Jesus,
ela se alimentava do que as mulheres traziam. As mulheres ajudavam. E aquilo que era colocado no alforje, as doações que eram dadas. Jesus então Judas recebe essas doações e diz às Escrituras que ele então vai e começa a tirar de lá. Mas também era tirado de lá para sustento do alimento dos discípulos, de todos que andavam com Jesus, né? Agora vamos ver a questão que mais nos importa. Por que essa situação de constrangimento na família de Jesus? Em Marcos 3 diz: depois entrou numa casa e afluiu outra vez a multidão, de tal modo que nem podia comer. Quando os seus ouviam isto, saíram para o prender, porque diziam: ele está fora de si. Olha aí, seus parentes, né? E os parentes de Jesus são muitos, são muitos. Nós temos aqui uma lista de parentes de Jesus, né? Aqui nós temos aqueles aos quais nós já falamos, João, né? João, Judas, né? Mas nós temos aqui Salomé, Maria, a mulher de Zebedeu, né? Isabel e vários primos de Jesus, que nasceram desses parentes de Jesus. Alguns desses parentes, eles não criam em Jesus. Eles não oficializaram Jesus como Cristo da vida deles. Por isso que isso trazia uma certa negativa da parte deles de crer. Muitos só foram crer depois que ele ressuscitou, que viram ele ressurreto. Mas antes da ressurreição, houve rejeição. Houve rejeição dos seus irmãos, como nós lemos, quando os seus irmãos chegam com ele e dizem: olha, tu deve ir para Jerusalém, rapaz, porque tu deve ter conhecido. Porque na cabeça dos irmãos de Jesus, Jesus tinha que ser conhecido, pegar fama e ganhar com isso. E não era o projeto de Jesus. Não era ganhar, não era lucrar, como muitos hoje lucram, se aproveitam do nome de Jesus. Não, Jesus não veio para isso. Jesus veio buscar e salvar o que se havia perdido. Jesus veio para perdoar o homem dos seus pecados. Jesus veio para transformar a nossa vida numa vida totalmente diferente, agraciada, renovada, salva, liberta, perdoada. Foi para isso que Jesus veio. Jesus também não veio para resolver problema de fofoca, pelo contrário, a Bíblia diz que os inimigos, Jesus falando que os inimigos da pessoa, às vezes são os próprios familiares. Aqui no caso de Jesus, muitos dos seus parentes, em vez de ajudar, de fortalecer, de apoiar, de estar com ele, né, de mostrar seu carinho, de mostrar seu afeto, puxavam para trás. Já pensou você ter uma família que, em vez de apoiar teu ministério, de orar por você, de te incentivar, de te motivar, ela tenta de alguma forma pôr dúvida naquilo que você é, naquilo que Deus faz através de você, naquilo que Deus fala através da sua vida? Não ligue para essas coisas. Na família de Jesus houve esses problemas. Por que não pode haver nas nossas famílias? Pode, mas a você compete fazer o que Jesus fazia. Jesus não se metia nessas broncas, mas pelo contrário, quando chegou a sua mãe e seus irmãos que vieram e ele estava cercado da multidão, diz as Escrituras que ele então diz com muita clareza: minha mãe e meus irmãos são todos aqueles que fazem a vontade do meu Pai que está no céu. Porque nós encontramos isso onde? Em Mateus capítulo 12, versículo 46 a 50. Falava ainda Jesus à multidão quando sua mãe e seus irmãos chegaram ao lado de fora, querendo falar com ele. Alguém disse: tua mãe e teus irmãos estão lá fora e quero ver-te.
Quem é minha mãe e quem são meus irmãos? Perguntou ele, estendendo a mão para os seus discípulos, diz: aqui estão minha mãe e meus irmãos, pois quem faz a vontade do meu Pai que está no céu, este é meu irmão, esta é minha irmã, esta é minha mãe. Creia, Jesus quer você perto dele. Jesus quer você bem achegado com ele, como sua família, como seu algo muito chegado. Que você entregue seu coração a Jesus, que você deixe Jesus falar com você. Se você seja esta família e não se nega, que não tenta atrapalhar, mas esta família que ama a Deus e que ama os seus irmãos. Que a vitória seja sua, em nome de Jesus.